Bom dia, pessoal! Então, vamos mais para uma videoaula de redação. Hoje nós vamos ver o artigo de opinião, tá? E não pode acelerar o vídeo da prof, porque senão não vai para o céu. Tem que assistir o vídeo acompanhando com sua apostila, hein? Tá? Então, pegue a apostila, abra na página 62 para ir me acompanhando junto com a aula. Artigo. O que é um artigo? Artigo é aquela palavra que acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo o substantivo. Sim, artigo para a gramática é isso. Mas artigo, gênero textual, não. Gênero textual é outro assunto, tá? O que seria esse artigo? O artigo, ele nasce junto com os textos jornalísticos, então ele faz parte de todos aqueles textos do mundo jornalístico. A notícia, a manchete, o editorial, e nós temos o artigo, também conhecido como o artigo de opinião. O artigo, ele tem algumas características, por isso que ele vai se diferenciar, por exemplo, de outros textos, como o editorial, ou até mesmo da reportagem. Porque o artigo de opinião, ele geralmente é escrito em primeira pessoa e pode ser assinado. Além disso, o artigo, ele é um gênero tão interessante, né, em que você apresenta sua opinião e argumenta, que muitos vestibulares se utilizam do artigo de opinião no lugar do texto dissertativo argumentativo, como é o caso da UEM. A UEM trabalha bastante com o artigo de opinião, exatamente por essa característica, é mais flexível do que o texto dissertativo argumentativo, certo? Então, lá na página 62, ele fala que o artigo é escrito em primeira pessoa, sempre assinado, e pode ser escrito por jornalista ou por personalidades convidadas. Então, pode ser um jornalista que tenha uma coluna no jornal ou numa revista, ou pode ser até mesmo uma pessoa conhecida, um professor, um pesquisador, que tem uma coluna em um determinado veículo de comunicação. Isso é bastante comum. Nesse gênero de texto, o autor expõe uma reflexão sobre determinado fato. Então, vamos grifar aqui, ó. Sobre determinado fato, tema ou objeto, como o fragmento acima. Então, nós temos um exemplo aqui no fragmento em que a pessoa, ela se posiciona. Gosto muito de dicionários e tenho uma prateleira cheia deles. Alguns são tão antigos que trazem palavras como esferomáquia. Então, olha só, ele tem a presença da primeira pessoa no verbo, né? Gosto, tá vendo? Ó, tenho, verbos conjugados na primeira pessoa e tem a marca da primeira pessoa. E no segundo exemplo, talvez seja essa convivência que me leva a manter com eles uma relação que não dispensa, ao lado da admiração amorosa ou olhar crítico. Então, novamente, a presença aí da primeira pessoa. Certo? Quase sempre envolve uma opinião, um juízo e apresenta também argumentos, raciocínios lógicos, fatos e dados da realidade que a justifiquem. Então, embora o livro traga como exemplo esse trechinho aqui, nós devemos, quando nós vamos escrever um artigo de opinião, nos afastar um pouquinho de verbos que trazem uma apreciação muito pessoal sobre determinados fatos ou determinados assuntos. Quando eu digo eu gosto, né, o gostar é um verbo que é carregado de pessoalidade. Então, é um verbo que está muito ligado a um juízo de valor muito pessoal. O gosto em si é muito pessoal. Então, não é muito interessante trabalhar com esse tipo de verbo, embora o livro tenha trazido como exemplo para vocês. Eu não considero, na hora de se produzir um artigo de opinião, trabalhar com esse tipo de verbo, certo? É escrita em linguagem formal, clara e precisa, como os demais textos jornalísticos. Então, eu respeito as normas da gramática.
certo? Agora nós vamos ler aqui 2 textos. Um é uma notícia e o outro é um artigo. Vamos ver. As notícias. Em carta, franceses ricos pedem para pagar mais imposto. Algumas das pessoas mais ricas da França, entre as quais Liliane Bittencourt, maior acionista da L'Oréal, pediram por impostos mais altos sobre os ricos, no momento em que o governo se prepara para anunciar pesados cortes de gastos para controlar as finanças públicas. Proposta semelhante foi feita pelo bilionário investidor americano Warren Buffett, que criticou o fato de estar sujeito a alíquotas de impostos mais baixos do que as de muitas pessoas que trabalham para ele. Christophe de Margerie, presidente da petroleira Total e membro da família Taittinger, e Maurice Levy, presidente da empresa de publicidade Publicis, também fazem parte do grupo de 16 executivos e investidores endinheirados que assinaram uma petição publicada pela revista Nouveau Observateur, apelando por uma contribuição excepcional dos cidadãos ricos da França. Estamos cientes de que nos beneficiamos muito do modelo francês e do ambiente europeu, ao qual temos grande apego e que desejamos ajudar a preservar, afirmaram os signatários. Então, olha só, né? Que interessante essa notícia com relação a essas pessoas que têm uma condição financeira muito boa, são as pessoas mais ricas da França, e pedem para aumentar o valor de imposto que é cobrado deles, certo? Como o governo vai ter que cortar alguns gastos públicos, né? Tudo que está voltado ao público, talvez a manutenção dos locais, por exemplo, públicos, de visitação pública, eles se predispuseram a pagar muito mais para auxiliar nisso. Então, é um posicionamento dessas pessoas com relação aos impostos cobrados no país, na França. Vamos ver a próxima. Renda anual de mais de 500 mil euros pagará imposto temporário de 3%. O objetivo do pacote é acalmar o mercado e a população a 9 meses das eleições presidenciais na França. Os ricos e as grandes empresas arcarão com o ônus do aumento de arrecadação da França, em um novo projeto fiscal aprovado ontem. Há apenas 9 meses da eleição presidencial, os franceses de renda mais alta terão de pagar impostos mais salgados, já que o governo procura receita adicional da ordem de 12 bilhões de euros para ajudar a controlar as finanças públicas. As medidas que ainda passarão pelo parlamento foram anunciadas um dia depois de milionários pedirem em carta que pagassem mais impostos para ajudar a França. Então, aquele ali que nós lemos fazia parte da Folha UOL, né? E essa daqui também faz parte da Folha UOL. 2 notícias relacionadas a esse assunto. Agora nós vamos ler um texto um pouquinho diferente. Nós não vamos ler notícia, nós vamos conhecer um artigo que também trata desse mesmo assunto. Nós vamos observar como é que ele trata esse assunto. Como ele traz esse tema que foi abordado nas notícias. Os ricos não sofrem nem falam. Esse é o título. Alô, alô, bilionários brasileiros na lista da revista Forbes. Deem uma olhadinha, por favor, no apelo de seus colegas da lista francesa da Forbes, para que sejam devidamente tributados. Sigam o exemplo, porque a iniquidade tributária não é produto francês, mas universal, inclusive principalmente nestes tristes trópicos. Vamos aos dados. A regra de ouro de qualquer sistema tributário é simples. Quem mais tem, paga mais. Muito bem. Na França, o 0,1% dos mais ricos paga uma alíquota de imposto de renda de 20,5%. Já a fatia de cima
o 0,01% ainda mais rico paga menos, 17,5%. E aquela meia dúzia, ou 0,001% de ultra ricos, contribui com apenas 15%. É diferente no Brasil? Não. Comprove estudo do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, divulgado faz pouco mais de 3 meses. Por ele, verifica-se que as mansões pagam menos impostos que as favelas, e estas ainda não têm serviços públicos como água, esgoto e coleta de lixo. Em números, os 10% mais pobres da população separam 32,8% de sua renda para pagar impostos diretos e indiretos. Para os 10% mais ricos, a participação é de 22,7%. Esses dados ajudam a entender por que o topo da pirâmide se apropria de 75,4% da riqueza nacional. A decisão do governo francês, embora correta, peca por deixar de lado uma proposta, a taxação dos movimentos financeiros. Se valesse mesmo o critério lógico e óbvio de que quem ganha mais paga mais, o setor financeiro teria que dar uma contribuição forte para as arcas públicas, aliviando o sofrimento das classes médias. Aposentados e funcionários públicos que estão levando o peso maior do ajuste fiscal em curso em vários países da Europa. Por falar em classe média, é ela que no Brasil suporta o maior peso impositivo em termos absolutos, e fica tudo por isso mesmo. Então, esse texto é do Clóvis Rossi, que é colunista da Folha. Então, percebem que, embora ele esteja falando também do assunto do imposto, de como é cobrado esse imposto, né, com relação às parcelas mais ricas da população, até mesmo as parcelas que têm uma renda menor da população, nós percebemos que ele traz uma opinião sobre isso. Ele não está trazendo a informação como os outros textos nos trouxeram, mas ele está trazendo também uma opinião sobre tudo isso, sobre todo esse questionamento, sobre aquilo que está por trás dessas notícias com relação ao sistema tributário, não só o sistema tributário francês, mas ele está falando do sistema tributário em relação a todo mundo, a como é cobrado essa taxa de imposto nos vários níveis da sociedade. O que eu quero que vocês façam é o seguinte: primeiro, eu quero que vocês respondam essas 4 perguntas no caderno. Após terminar de responder essas 4 perguntas no caderno, eu quero que vocês tirem uma foto e me enviem, tá? Essa será a nossa atividade da manhã. Vocês façam a leitura novamente dos textos, se vocês tiverem necessidade, respondam as 4 perguntas, tirem uma foto e envia para a prof. Beleza? Certo, pessoal? Essa é a nossa atividade de hoje. Um abraço para vocês.